Por mais pobre que você seja, se você passar a agir do certo modo, você ficará rico. Isso é uma afirmação que o autor desse livro faz. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Watts. Olá, bom ter você aqui. Eu sou João Gabriel e você está no canal Mente e Realidade. Hoje o nosso estudo se baseia no capítulo 2, A Ciência de Ficar Rico. Eu frisei algumas partes aqui do capítulo e a gente vai ler e discorrer a respeito do tema do assunto. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento, e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. Aqui, no início do capítulo 2 aqui de A Ciência de Ficar Rico, o autor expressa que existe uma ciência para ficar rico, algo que, se você seguir, certamente você vai receber um retorno, você vai encontrar a resposta. Continuando aqui, ó, uma parte que eu marquei: enriquecer não é questão de ambiente, pois do contrário, todas as pessoas de uma determinada cidade ficariam ricas, enquanto outras de outra determinada região seriam todas pobres. Você vai concordar comigo, você pode perceber que aí no seu bairro e em qualquer outro bairro existem pessoas ricas e existem pessoas pobres. Existe uma mansão ao lado de uma casa bem ruim, uma casa velha, uma casa mal feita. Existem pessoas que têm carros aí de mais de 500 mil reais, morando do lado de pessoas que não têm nenhuma bicicleta para andar. Ou seja, ele deixa claro aqui que a riqueza não depende de ambiente. O ambiente sim influencia, mas não determina nada. Existe gente rica no meio das comunidades, como existe pobres, e também existe pobres nos bairros de luxo. São capítulos bem breves, bem diretos e curtos. Então, esse capítulo aqui não é diferente. Olha mais uma coisa interessante. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sob todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades do que os outros homens. Você pode perceber aí que gente normal como você, como eu, fica rica, assim como gente saudável, como gente doente, como gente bonita, como gente feia. Ou seja, a riqueza não depende de que você seja bonito, de que você seja extremamente inteligente, de que você seja preto ou que você seja branco. A riqueza não depende disso. O resumo desse capítulo vai falar que a riqueza depende de fazer as coisas de um certo modo. De um certo modo. Por essas razões, devemos concluir que enriquecer decorre de agir de certo modo. Olha para você ver. Então não depende de você ser branco, de você ser preto, de você morar na zona sul, de você morar na zona leste ou oeste, de você morar na periferia ou de você morar numa área nobre. Não depende disso. Essas coisas influenciam, mas não determinam. Não determinam de maneira alguma. Outra coisa aqui, ó. Pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas fisicamente fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. É isso que eu acabei de falar. Não depende diretamente da sua condição física, mental, a sua etnia, da sua comunidade. Não depende, isso não determina. Contribui. Mas determinar não determina. É claro que a gente está falando aqui de pessoas que conseguem ler isso aqui e entender. Pessoas que têm um QI para ler alguma coisa e entender. Pessoas que conseguem ler, que conseguem entender, têm toda a chance e a capacidade de ficarem ricas se fizerem as coisas de um certo modo, o qual vamos aprender no decorrer do estudo desse livro. Ó,
Também não é uma questão de escolha profissional. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto seu vizinho, no mesmo ramo de negócio, continua pobre. É verdade que você produz mais quando gosta e faz alguma coisa que tem habilidade, mas, no geral, isso não determina. Olha para você ver, existem médicos bem ricos e existem médicos aí que estão trabalhando plantão após plantão para pagar dívidas. Existem pedreiros aí muito bem de vida, muito controlados, ricos até. Eu mesmo conheço. E existem pedreiros aí que trabalham para pagar o almoço ou pagar a janta. Existem jogadores de futebol aí muito ricos e existem outros jogadores totalmente falidos. Existem atores muito ricos e atores totalmente falidos. Existem empreendedores no ramo de restaurante muito ricos, enquanto outros não saem do lugar, trabalham só para pagar conta e dívida. Resumindo, ser rico e ficar rico também não depende da sua profissão, não depende daquilo que você faz, porque aquilo que você faz, tem pessoas que ficaram ricas e tem pessoas que não saíram do lugar fazendo a mesma coisa. Você pode prestar atenção aí no seu convívio, nas pessoas que você conhece, seu bairro, sua região, que você nitidamente vai notar isso. Aqui está falando, ó, se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio, enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa se comporta, certo? Então, a riqueza também não está no tipo de negócio. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir de modo certo, começará a enriquecer e também terá capital. Foi a frase que eu comecei aí o vídeo, certo? Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir de modo certo. Aí isso aqui eu já estou na última página do livro, do capítulo 2, pessoal. Então, basicamente é isso. E a ideia geral aí do capítulo 2 é que você não depende da sua profissão, você não depende da sua cor, você não depende da sua raça, você não depende da localidade que você está para ficar rico. Pessoas de todas as áreas no quesito profissional ficam ricas e são pobres eternamente. Pessoas pretas ficam ricas, pessoas brancas ficam ricas, assim como elas também continuam pobres e não saem do lugar. Pessoas que moram na zona sul são pobres e são ricas. Pessoas que moram na periferia têm bastante condição boa econômica, enquanto outras não têm nem o que comer. Então, resumindo, não depende da sua cor, não depende da sua etnia, não depende de onde você mora, não depende da sua profissão. A riqueza depende de fazer as coisas do certo modo, do modo certo, né? Que é o que o autor disse aqui. Então, basicamente, você tem que exercer a sua função com uma mentalidade de um modo certo, independente de qual seja. E esse modo certo, a gente vai estar aprendendo aí no decorrer do estudo desse livro. Ok, pessoal? Então, resumindo, o capítulo 2 é isso. Logo mais eu vou trazer o próximo vídeo aí do capítulo 3. Se você não viu o vídeo do capítulo 1, recomendo que você volte aí atrás alguns vídeos e veja o resumo aí do capítulo 1 do livro A Ciência de Ficar Rico, certo? Pelo seu tempo, o meu muito obrigado, a minha gratidão. Lembre-se, a sua mente cria a sua realidade. Até breve.